Bem, vamos começar uma aula de química. Dessa vez a gente vai ter o conceito de meio ambiente. A gente vai relembrar alguns temas, que você possivelmente já estudou em aulas de geografia, biologia. Dessa vez a gente vai trazer para a aula de química, já que também é um tema importante para você, para a sua vida e para provas, né, vestibulares, Enem. O meio ambiente ele pode ser conceituado, né? Tem um conceito aí pela lei, que é o conjunto de interações de ordem física, química e biológica e que rege toda a vida, toda forma de vida. Então, tudo que interage e que tem vida, basicamente, é a definição de meio ambiente. Esse meio ambiente ele pode ser classificado: ambiente natural, cultural e artificial. O ambiente natural, basicamente, é a terra, né? É o ar, o solo, a flora, a fauna. O ambiente cultural é aqueles que têm valores históricos e o ambiente artificial são aqueles que o homem construiu para facilitar a sua vida, né? São os equipamentos urbanos. A poluição ambiental afeta diretamente a qualidade de vida. Então, se você polui o meio ambiente, seja através da poluição por meio do lixo, você jogar lixo na rua, ou até automóvel, esse tipo de poluição do ar, você interfere diretamente na qualidade de vida, não só sua, como dos seus vizinhos, vamos dizer assim. Então, o exemplo mais comum são as enchentes, né? Como é que acontece isso? Você joga lixo na rua e esse lixo, outras pessoas também podem jogar lixo na rua, e esse lixo vai acumular e quando chover ele vai entupir a passagem de água. Então vai ter um grande acúmulo de água que vai impedir que você saia de casa, por exemplo, vai trazer roedores para dentro da sua casa. Então a poluição diretamente vai interferir na sua qualidade de vida. Então como é que você pode diminuir ou minimizar esse efeito? Você pode ter a coleta de lixo seletivo. Você coloca o lixo no lugar onde tem que colocar o lixo, né? Os governantes têm que criar políticas públicas para esse tipo de educação ambiental, né? Sensibilizar a população acerca da importância de você jogar lixo no local adequado, né? Não jogar lixo nos rios, não jogar lixo em locais onde você não deve jogar, né? Um fator também importante da poluição ambiental são as ilhas de calor. Esse está mais diretamente relacionado com a interferência do homem no meio ambiente. São aquelas construções, aqueles edifícios altos, aquelas regiões centrais onde tem pouco verde. Então, essas regiões vão acumular energia, vão acumular calor, né? Elas não vão refletir o calor chega e fica lá. Então, para poder diminuir esse efeito das ilhas de calor, onde você tem basicamente as áreas centrais, são aquelas que têm vários edifícios, vários prédios, você tem que colocar verde, né? Colocar verde e os prédios tem que ser de uma altura não tão alta, né? Uma altura que você possa permitir a passagem, a reflexão dos raios solares e investir no verde, né? Plantar, fazer minimizar, amenizar esse efeito das ilhas de calor. Aqui ele coloca como a criação de telhados verdes, porque eles vão poder refletir a luz solar. Outro fenômeno diretamente relacionado é a inversão térmica, que acontece também em centros poluidores, onde você vai ter a emissão de gases poluentes. Esses gases vão sair quente, né, a temperatura elevada, e a tendência dele é subir. Como a quantidade de ar quente que sobe é muito grande, o ar frio ele não vai conseguir sair da região mais baixa, né? Então, o ar frio vai ficar aqui, próximo às regiões onde tem as residências e vai diminuir a temperatura onde deveria ter uma temperatura normal, né? Então, o ar quente, a poluição vai permitir que esse ar quente fique concentrado em cima e empurre o ar frio para baixo. Isso é chamado de inversão térmica. Como solução não só para inversão
térmica, como para outros fatores, é a ciclofaixa, que você, ao invés de sair em um seu automóvel, você sai com a bicicleta, né? Isso é uma solução ambiental viável. E aqui a gente chega na questão da química propriamente dita, que é o efeito estufa. O efeito estufa é um efeito natural, tá? Que ele basicamente mantém a temperatura da Terra a temperatura constante. Então, esse efeito estufa é um efeito que ocorre através do acúmulo de gases, tá? Esses gases aí são os gases estufa, e esses gases eles mantêm os raios solares na Terra, basicamente. Ele não permite que os raios entrem e saiam. Então, isso é o chamado efeito estufa. Quem são esses gases? Basicamente, a gente tem vapores de água, né, gás carbônico e outros gases. Por exemplo, metano também é um gás do efeito estufa. Lembrando que o efeito estufa é um efeito natural, tá? Agora, o efeito estufa que é em decorrência da poluição, aí há um aumento da temperatura do planeta Terra, que vai gerar o aquecimento global. É quando você emite muitos gases do efeito estufa, e esses gases vão formar uma camada muito grossa de gases e que impede a saída total dos raios solares. Basicamente, a gente tem poluição por gás carbônico, por metano, por óxido de nitrogênio, CFC, tudo isso influencia no acúmulo do efeito estufa e no aquecimento global. Então você vai ter um aumento da poluição, então essa camada vai aumentar de espessura e vai impedir que os raios entrem e saiam. Então vai aumentar a temperatura média do planeta, vai gerar como consequência o aquecimento global. O efeito estufa é um fenômeno natural e ele pode ser identificado gerando aquecimento global através da queima de combustíveis, tá? O principal dele é o dióxido de carbono, que é o principal vilão aí do aquecimento global. Então, o dióxido de carbono, ele é expelido através da queima de combustíveis fósseis, né? Gasolina, álcool, tudo isso emite gás carbônico. O outro vilão é o metano, só que em percentual menor, uma porcentagem menor do que o gás carbônico. O metano a gente tem aí na digestão dos animais, né? No lixo, e ele é um gás inodoro e tóxico. O CFC, tá? Que em algumas regiões foi proibido, que são aqueles gases onde a gente tem em sistema de refrigeração e aerosol. E os óxidos de nitrogênio também são vilões aí do aquecimento global e do efeito estufa, que aqui a gente tem em motores de combustão, explosivos e tal. A consequência do aumento do efeito estufa é o aquecimento global. Então a temperatura média vai aumentar, né, de 2,5 a 5 graus Celsius, e isso provoca o chamado aquecimento global. Então, como consequência, a gente vai ter, que isso é importante, a gente vai ter o derretimento das calotas polares, vai ter aumento de desastre natural, porque a temperatura média vai aumentar, extinção de espécies, secas, desertificação, mudanças climáticas. Tudo isso em consequência do aumento do efeito estufa e do aquecimento global. Então, o aquecimento global é em decorrência do aumento do efeito estufa. Aquecimento global e efeito estufa estão relacionados quando você aumenta a poluição ambiental, a emissão de gases poluentes. A camada de ozônio também é um fenômeno natural, tá? Basicamente, a camada de ozônio serve para proteger o planeta Terra dos raios ultravioleta. Então, a radiação ultravioleta ela vai ter um percentual que não vai passar. Então, você tem aí um filtro, que é o ozônio, que permite que uma pequena porcentagem de radiação consiga penetrar na Terra. Esse ozônio ele vai proteger os seres vivos, né, dos raios ultravioletas, e quando você polui o nosso ar, né, você emite poluentes, você pode formar
o chamado buraco da camada de ozônio, que basicamente é em decorrência dos CFC, dos clorofluorocarbonos. Tá? Sem a camada de ozônio, lembrando que a camada de ozônio e o efeito estufa são fenômenos naturais e são para proteger a vida na Terra. A camada de ozônio ela pode ser decomposta através dos CFC, como eu estava falando, porque o ozônio é o O3 e quando você emite CFC, vai acontecer uma reação e a quantidade de ozônio vai ser diminuída, vai ser decomposta. A gente tem ozônio tanto na troposfera quanto na estratosfera. Na troposfera, ele é produzido através do oxigênio na presença de óxido nitroso. E na estratosfera, ele é produzido através da radiação ultravioleta que atua no oxigênio. Então, uma região da camada atmosférica, ele é produzido por uma reação com a radiação ultravioleta e no outro é produzido através de reações com óxido de nitrogênio. Então, na troposfera, o ozônio, vamos dizer assim, ele tem alto nível de poluição e causa chuva ácida, sendo prejudicial em plantas. Já na estratosfera, ele tem um efeito benéfico, porque ele absorve radiação ultravioleta. O detalhe aqui é que uma camada para outra já muda a questão do ozônio, né? O ozônio é benéfico em uma região e na outra região não. Interessante isso daí. Então, a gente aqui tem camada de ozônio, tem um efeito estufa. Como eu já falei, a camada de ozônio ela serve para filtrar os raios ultravioletas. A intensificação ou aumento do buraco da camada de ozônio, se a gente não tivesse camada de ozônio, a gente teria esses problemas aqui. Teria câncer, cegueira, deformações musculares. E por último, a gente tem a chuva ácida, que também é um problema decorrente da poluição. Basicamente, a chuva ácida é em decorrência do ciclo da água, vamos dizer assim. Gases poluentes são emitidos, esses gases sobem para a atmosfera e lá ocorre uma mistura com a água, uma reação com a água. E assim vai acidificar a água e essa água que está lá em cima vai descer de volta para a terra, para o solo, na forma acidificada. Quem são esses gases aí? A gente tem, por exemplo, o trióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio, que são exemplos de gases da chuva ácida. Eles sobem, quando chegam na atmosfera, se misturam com a água, acidifica a água e quando chove, desce na forma acidificada com ácido sulfúrico e ácido nítrico. E isso aí vai prejudicar o solo, vai matar as plantas e vai contaminar o solo. A chuva ácida normalmente acontece em grandes centros com grande quantidade de fábricas, né? Regiões onde tem regiões industriais, onde há uma maior poluição. Onde tiver poluição, vai ter consequentemente uma chuva ácida. Então a gente encerra essa parte inicial, né, da questão do debate sobre o meio ambiente e a gente vai voltar para falar sobre fontes de energia, vai falar de energia renovável e não renovável. Então até a próxima e muito obrigado.